Olá, seja bem-vindo ao canal que prepara o soldador para o campo de trabalho. Bom, para quem não me conhece, sou o Marcos Santos, instrutor de solda na vida real e diretor do canal da solda. Atuo na vida real também prestando serviço a essas grandes empresas aí fora. Bom, o que acontece? Na nossa aula anterior falamos sobre os defeitos que reprova o soldador do teste. E essa dica de hoje vai ser para alertar vocês que estão iniciando. Não sei se algum de vocês deve ter encontrado o vídeo que já postei falando sobre esses defeitos. Mas é sempre bom estar dando uma relembrada sobre o processo. Muita gente fica com aquela dúvida: professor, o senhor falou naquele vídeo tal que falta de fusão, acontece isso, mas o senhor poderia me dizer por que acontece essa falta de fusão, como é que eu faço para evitar? O poros, professor, você pode me dizer por que acontece, você também pode me passar algumas dicas de como evitar, etc, etc, etc. Então, essa aula de hoje aqui é para a gente tirar essa pequena dúvida, certo? Então vamos lá. Como eu passei para vocês, antes de o seu corpo de prova chegar até um ensaio por ultrassom, LP ou raio-x, é necessário que o inspetor de solda ele faça uma análise visual. Nessa análise visual vai ser importante para quê? Faça uma avaliação para ver se é possível encontrar algum defeito logo visualmente. Se esse defeito é encontrado, imediato o corpo de prova do soldador ele é reprovado. Então não precisa fazer ensaio nenhum, ensaio que já está com defeito visual. Então o que acontece? O inspetor, quando ele vai fazer a avaliação do seu corpo de prova, ele vai analisar para ver se há poros, se há falta de fusão, se há excesso de material, descontinuidade do cordão de solda, entendeu? Mordedura. Então vou estar explicando para vocês o que é isso aí e por que acontece. Bom, vamos dizer que você está fazendo os cordão de solda e a sua solda ela está dando falta de fusão. Professor, o que é uma falta de fusão no acabamento? A falta de fusão no acabamento é quando você faz o cordão afastado um do outro. Esse cordão você tem que fazer ele acompanhando o primeiro que você já fez, para você não deixar a solda dar falta de fusão. Então, por exemplo, você botou o primeiro cordão bem alinhado, sempre faça o possível para você fazer um cordão bem alinhado. Algumas empresas existe que o soldador não use maqueta para abrir guia. Outras empresas já permitem o soldador usar a maqueta para fazer um guia para você fazer o acabamento de um teste. Então, você vai abrir o seu guia, para quem está iniciando, não sabe a posição de abrir o guia, houve a margem do enchimento, a parte do chanfro. Então você encheu aqui dentro, ó. Aqui na lateral vai ter um riscozinho do cordão que foi feito, entendeu? Entre a solda e a margem. O lado de cá a mesma coisa. Esse enchimento ele fica todo por um. Ele nunca pode ficar mais alto ou ficar mais baixo. A gente pode ficar 1,5 mm mais baixo do que a altura padrão do corpo de prova, mas você não pode deixar excessivo demais. Se deixar excessivo esse enchimento vai lhe prejudicar no seu acabamento. Então você vai abrir o guia. Se estiver na posição vertical, vai depender se você é destre ou se você é canhoto. Se você for destre, abre o guia do lado direito, certo? Abre o guia do lado esquerdo e vem da esquerda para a direita. Se você for destro, eu aconselho você abrir o guia do lado esquerdo e vir da esquerda para a direita, para o seu ponto de visão, entendeu? Aí você é canhoto, você tem que ver se você tem habilidade mais com o olho direito ou com o olho esquerdo. E isso vai ajudar você no seu treinamento, entendeu? Então o que acontece? Abre o guia, você vai fazer o primeiro cordão. Quando você puxar aquele primeiro cordão, tenta fazer o cordão o mais perfeito possível. Por quê? Quando o cordão ele sai perfeito, isso vai ajudar com que o outro cordão venha dar um bom resultado, mesmo que ele saia um pouco inferior, entendeu, ao primeiro. Então, o que acontece? Professor, para evitar essa falta de fusão, o que é que tem que fazer? Você vai ter que prestar atenção. Quando você faz o primeiro cordão, o segundo cordão, você já passa a ter duas responsabilidades. O primeiro cordão, a responsabilidade só é o alinhamento e o depósito do cordão para não haver descontinuidade do cordão, defeito na solda. O cordão ficar mais largo de um lado e mais fino de outro. Então isso se chama descontinuidade. Tem que ficar todo padrão. Quando você consegue essa perfeição do cordão, o segundo cordão, você já tem duas responsabilidades. Primeiro, fazer o cordão sobrepor o outro cordão. Tem que saber a quantidade que você vai cobrir esse cordão. Não é para cobrir a metade e não é para ficar afastado. Se você faz o cordão de solda e o cordão ele fica afastado do outro, ele é chamado de falta de fusão. Então, mesmo que sua solda esteja bonita, houve um afastamentozinho pequeno no cordão de solda,
onde o inspetor ele percebe que a solda não fundiu, não colou na outra, e isso quer dizer que o seu corpo de prova já está reprovado. Para você evitar, o que é que você precisa fazer isso? O que é que você precisa fazer para evitar essa falta de fusão? Se a empresa que você for fazer o teste permitir você abrir o guia, você nunca vai abrir o guia muito colado no cordão, que é para você não diminuir o cordão de solda. É na lateral, beirando o cordão, porém não deixa a maquita comer o cordão de solda. Quando você faz o guia que você deixa a maquita comer um pedaço do cordão, quando você vai fazer o seu cordão de acabamento, que é para sobrepor o cordão, o que acontece? Esse cordão ele engole demais o outro cordão e aí perde a qualidade visual do cordão. Parece que você comeu a metade, às vezes parece que montou um cordão todo em cima do outro. Então você abre o guia beirando o cordão de solda. Não é para abrir o guia afastado e não é para abrir o guia colado em cima do cordão. Entendeu? É beirando o cordão. Quando você se posicionar para soldar, você vai ter que abrir o ar, mas o soldador ele vai ter que prestar atenção no primeiro cordão, para não haver falta de fusão. Então você vai deixar a poça de fusão sobrepor, em média, 1/3 do cordão. Então nós temos o cordão de solda. Você não deixa o cordão de solda entrar a metade da solda. Você vai soldar observando a poça espalhar. Para quem não sabe o que é poça de fusão, nós temos um vídeo no canal. Eu vou estar deixando aqui o link na descrição do vídeo, que você procura, né? São vários vídeos, os melhores vídeos que já foram lançados no canal. Está todo aqui na descrição do vídeo. Então você pode chegar aqui, assistir os vídeos aqui, o que me interessar e as dificuldades que você tiver, certo? Mas vamos voltar para o vídeo. Então, a responsabilidade depois do primeiro é você fazer o segundo sobrepor. Não deixa cobrir acima da metade e não deixa o cordão ficar afastado. Então você abre o ar, já observando a poça vir colando no cordão. Você tem que olhar a poça, se dá derretendo a solda aqui, aí você vê aquela poça espalhando. Às vezes você sente dificuldade de deixar a poça de fusão encostar no cordão, você pode dar uma jogadazinha com o eletrodo para a poça de fusão encostar no cordão. Não deixe de maneira nenhuma o seu cordão ficar afastado, porque senão no teste você vai ser reprovado. E aí, gostou da dica? Não esquece no final do vídeo aqui, curtir e compartilhar, porque nós precisamos de você para fazer esse canal crescer. Certo? Vamos lá. Vamos para a descontinuidade do cordão. O que é descontinuidade do cordão? Descontinuidade do cordão é quando você faz o seu primeiro cordão, você começa com um cordão, né, de uma espessura, quando você finaliza com outra espessura. Então você começou com 5 mm e terminou com 10. Imagine, houve excesso, né? Embaixo ficou mais raso e em cima ficou mais excessivo. Então se seus cordão está sem padrão, com certeza o seu inspetor de solda ele vai reprovar o seu teste por excesso de material ou por falta de fusão. Não está tendo material suficiente para fundir a solda. Então é muito importante que você que está iniciando, quando você estiver treinando, tenta aperfeiçoar o seu cordão. Não é que é para ficar perfeito igual a escama de peixe, mas tem que ter qualidade na uniformidade do cordão. Então se controla. Professor, o que eu posso fazer para melhorar? Porque minha solda geralmente quando eu estou começando, a solda está ficando um pouco mais larga. Às vezes quando eu termino, às vezes o cordão está ficando excessivo. Olha, o nosso trabalho com a coordenação motora se torna fácil quando a gente está com esse posicionamento aqui na 5G, certo? Você vem queimando o eletrodo aqui, quando você vai subindo o eletrodo aqui, você começa a pegar o peso do braço. Se você não tem experiência com solda, você tem que treinar bastante. Então, diz, pô, pessoal, acho que solda é difícil. Solda não é difícil. Difícil se torna quando você não treina. Você tem que ter um treinamento constante para o seu organismo, o seu músculo começar a se acostumar com aquela postura profissional que você vem se, né? É igual você, por exemplo, você passa um bom tempo sem, né, fazer um exercício. Quando você faz um exercício, está tudo travado. Quando você começa a exercitar aquilo ali, você já começa a sentir uma facilidade de movimentação do seu corpo. A mesma coisa é a coordenação motora. Então aqui você sente muito peso. O que vai acontecer com sua solda quando você estiver iniciando? Muitas vezes você está soldando e a sua mão faz isso aqui, ó, desce e pula aqui assim, tá vendo? Você está soldando, ó, de uma hora para outra ela faz isso. Quando ela faz isso aqui, naquela parte do cordão, ela vai dar uma descontinuidade. Muitas das vezes, você está soldando aqui, isso aqui acontece quando o soldador ainda não tem o controle da poça de fusão. Você está soldando aqui em uma velocidade e está formando uma poça de fusão. De uma hora para outra, você começa a aumentar a velocidade, sua mão começa a correr mais rápido e você não percebe. Naquele espaço, naquele tempo que a sua mão começou a correr mais rápido, não houve tempo suficiente para encher aquele local de solda como você iniciou na parte de baixo. O tempo é importante, mas a visão é mais importante ainda. Então você tem que estar vendo ali. Se sua mão está travando, tenta soltar mais ela. Se sua mão está aqui, está pulando, tenta dar uma segurada a mais.
relaxa mais a mão, não precisa apertar o porta-eletrodo não. Você deixa a mão relaxada, porque quando você vem arrastando a eletroda, você consegue ter uma postura melhor na hora de soldar. Quando você perceber que sua mão está querendo travar, você tenta soltar ela, mas quando você tentar soltar ela, não faça isso não. Tem que soltar com ela suave. Percebeu que ela pesou, vá forçando. Mas não deixa ela fazer isso aqui. Quando ela dá esse pulo, acontece esse defeito que eu falei com você, que é a descontinuidade. Então é coordenação motora. A descontinuidade depende de treino. Quanto mais você treina, melhor vai ficar a sua coordenação motora. Ah, professor, estou treinando um bom tempo já, não consegui. Lembre desse vídeo que eu estou passando para você, se você puder escutar novamente, outras vezes. É muito bom para a sua mente estar memorizando o que é preciso você aprender. Vamos para outra dica. Se gostou, não esquece de chegar até embaixo, dar o seu likezinho, curte e também não esquece de compartilhar, que nós precisamos de você para fazer esse canal crescer, certo? Vamos para outro defeito. O segundo defeito já foi feito, nós falamos sobre a falta de fusão, a descontinuidade do cordão. Agora vamos para deixa eu ver, vou escolher um deles. Mordedura, vamos falar sobre a mordedura. Bom, porque geralmente acontece a mordedura no sonho. A mordedura acontece por causa da amperagem da máquina. Aí muitos falam assim, pô, professor, eu vejo muito dos seus vídeos aí, mas você nunca fala sobre a amperagem que você está usando. Eu não adianto chegar para você assim, eu estou usando, porque geralmente vai mudar. Sempre na posição G, posição 2G, 3G, 4G, você tem uma tabela de amperagem que você pode oscilar, entendeu? Vamos dizer assim, que um eletrodo 12,5 você pode usar pela marca do fabricante do eletrodo 12,5 da marca Conar, você pode regular a amperagem de 95 até 105, mas muitas das vezes esse padrão de amperagem é para uma máquina inversora. Quando você bota numa máquina retificadora, ela está dando um balanço diferente, então eu não vou confundir a mente de vocês, certo? Eu tenho um vídeo no canal que explica como você conhecer a poça de fusão, se derreter, você aprender primeiro. Se você quer aprender a regular a máquina de solda, você pode ter uma tabela e dizer, Marcos, eu com eletrodo 12,5 posso botar quanto numa impressora? 70 amperes, 80 amperes com 12,5, tá bom. No máximo, de 70 a 80. Tem inversora que às vezes ela só é até 200 amperes. Muitas vezes você tem que botar 120 para o eletrodo derreter legal. Uma máquina retificadora, você tem que botar 120, 125, às vezes 125 tem máquina que às vezes está derretendo muito rápido. 125 às vezes está boa. Eu tenho máquina aqui que eu boto 125 está boa. Outra máquina que eu boto 125 já não está derretendo legal, já precisa diminuir a amperagem. Outras máquinas já precisam aumentar um pouco mais, porque eu já conheço a qualidade do cordão de solda quando ele está dissolvendo. Então você tem que aprender a identificar a qualidade do cordão quando ele estiver dissolvendo. Aí, por exemplo, pessoa, eu estou testando, estou fazendo cordão na vertical. Como é que eu identifico a mordedura no cordão de solda? Quando é que eu descubro que a máquina está alta? Essa dica aqui é dica de ouro. Se você gostar do vídeo, não esquece de apertar logo o like aí e curtir, compartilhar. Nós precisamos da sua ajuda aí. O que acontece? Olha, porque geralmente acontece a mordedura. A mordedura acontece quando você usa uma amperagem um pouco acima do que o padrão normal. Você fez um cordão na vertical, por isso geralmente nas empresas que você vai fazer um teste no processo eletrodo revertido, ou em qualquer outra solda, você tem o direito de você regular a máquina de solda e testar a máquina de solda. Um soldador que às vezes não tem conhecimento, pega aquela amperagem que o cara colocou lá e faz o teste. E se o cara tiver perdido, vamos dizer que o teste dele ele perdeu por mordedura, você também vai perder por mordedura, porque... Então, presta atenção, bota uma chapa na posição vertical, derrete o eletrodo, na MIG faz a mesma coisa, no processo TIG também derrete o material, vê como é que está a qualidade do cordão de solda, entendeu? Para você ter uma noção se a amperagem está boa ou não. Nunca vá assim, o colega lá na empresa lá estava usando 230 amperes, estava usando 90 amperes, vou botar isso lá. Às vezes pode dar certo e às vezes pode dar errado. Então eu prefiro não estar sempre falando sobre amperagem, porque não ajuda, entendeu? Às vezes o seu modelo e sua máquina é inferior à minha que estou usando, então vai dar uma diferença, entendeu? Existe sim um parâmetro de amperagem, mas geralmente vai pelo fabricante do eletrodo, vai pela marca da máquina de solda, então se mistura tudo esses dois, o fabricante do eletrodo, que mantém a qualidade do conteúdo do metal depositado, que é o aço carbono, e a máquina de solda, isso influencia muito, entendeu? Muitas vezes você usa um eletrodo que às vezes com pouca amperagem ele consegue ter uma boa qualidade no desempenho da soldagem. Tem eletrodo que às vezes você percebe que o revestimento dele é mais bruto, então você precisa de um pouco mais de amperagem para derreter aquele eletrodo, então não adianta também estar
né, tentando colocar algo na mente de você, só vai atrapalhar. Então, o certo é testar a máquina. Professor, como é que eu faço para identificar que a amperagem está alta? Você derreteu o cordão de solda, o cordão está perfeito, certo? A amperagem está boa, nada disso. Observe no fim do cordão de solda. Você puxou o cordão na parte de cima, no final, na cabecinha do cordão. Se ele tiver um pouquinho profundo, se ele tiver afundado um pouquinho a chapa no final, vamos dizer assim que ele chega em média de 1 centímetro, 1 milímetro, já está informando que a amperagem está alta. Só é você chegar na sua máquina de solda, né, se ela, vamos dizer que você tenha botado 85 amperes, você abaixa 2 amperes, nunca pule muito amperes não, até 3 no máximo. Então você está lá, está na 85, você bota 82, 83, 82, derreteu novamente, ainda está dando uma pequena mordedura, abaixa mais 2 amperes. Na manivela você vai dar voltas, entendeu? Então, por exemplo, você botou em 125, deu aquela mordedurazinha no final, você percebe que no final do cordão afundou um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai diminuir a amperagem. Dá 2 voltas na manivela, para no mesmo sentido, está na parte de cima, 2 voltas, 1, 2 para na parte de cima, certo? Se for digital, aquela botão, está em 90, por exemplo, está em 90, você está derretendo 12,5, está em 90, você vai lá, baixa 2 amperes, vai para o quê? 88, entendeu? Ela continua alto, abaixa mais 2, vai para 86, entendeu? Então assim você vai ter uma noção melhor de como trabalhar. O segredo é você olhar o fim do cordão de solda. Parou de dar aquela mordedura, por exemplo, você está soldando ela de baixo para cima, né? Por exemplo, aumentando a amperagem, está baixo. Aumenta ali mais 3 amperes numa digital. Inversor a mesma coisa, né? Se for a manivela 3 voltas, ainda continua baixa, mais 3 voltas. Percebeu começar a dar a mordedurazinha? Você já está perto de encontrar a amperagem certa, entendeu? Você já, na verdade, já passou um pouquinho. Ela começou a dar um pouquinho de mordedura, você já está do lado da amperagem certa. É só você diminuir um pouco. Começou a diminuir, sumiu a mordedura, beleza, entendeu? Então, uma dica muito importante. Então, você regula a máquina de solda. Se você percebe que o eletrodo não está derretendo legal, você vai aumentando de 3 em 3 amperes. Você tem 3 voltas na manivela. Quando ela começar a dar aquela mordedurazinha no final do cordão, aí você vai abaixando de 2 em 2 amperes. Quando você for abaixando 2 em 2 amperes, que ela parar de dar mordedura, pronto, excelente, a amperagem está alta. Show de bola para você trabalhar. Pensa aí que dica, hein? Aí tem muita gente, não, eu tenho que fazer um cálculo com o eletrodo, Isso aí realmente é o correto, cara. Eu não tiro razão disso, não. Tem que ser pelo parâmetro, mas muitas máquinas, velho, tá aí, velho. Muito fabricante, né? Eu não vou dizer qual marca que é ruim, qual marca que é boa, entendeu? Mas realmente é isso aí. Você usa uma amperagem, não tem eficiência aquela amperagem. Você tem que, entendeu? Às vezes colocar um pouco mais de amperagem do que você colocava em uma máquina anterior, às vezes você tem que colocar menos amperagem que você usava em uma máquina anterior. Então, como eu falei, vai muito do eletrodo, vai muito da marca da máquina de solda. Então você tem que ter um macete profissional. Aprende primeiro a fazer o cordão perfeito, entendeu? Regula a amperagem da máquina, como passei para você aqui esse macete, e aí você segue. A mordedura acontece por causa da amperagem alta. É só você abaixar a amperagem, evitar, né, que o final do cordão dê aquela mordedurazinha. Pode ter certeza que você vai fazer uma solda aí. Escadura de 180. Você pode usar eletrodo até, né, 4 milímetros, dependendo da posição da chapa que você vai fazer enchimento e acabamento. Você pode usar até eletrodo de 4 milímetros. Mas o que acontece? Quando você usa um eletrodo de 1/8, de uma parede mais fina, entendeu? Vamos dizer um tubo com escala de 40. Vai dar uma mordedura, entendeu? Tubo com escala de 40, usa eletrodo 2,5. Depois você vai, né, quando você trabalha com escala de 60, aí você pode chegar até usar 1/8, 80, você pode até usar 1/8. Mas escala de 40, não usa 1/8 não, que dá mordedura, entendeu? Então esse é um macetezinho que eu estou passando para você. Por quê? Eu estou falando que vai dar mordedura se você usar um eletrodo de 1/8. Porque você não vai trabalhar com uma amperagem baixa. Você vai ver mordendo, então você vai ter que abaixar, a qualidade da sola vai cair.
Então você vai trabalhar com amperagem mais, né, uma amperagem de acordo com o padrão, porém você tem que usar o eletrodo do diâmetro padrão. Então, 2,5, chapa fina, né, que vai trabalhar com escala de 40, escala de 20, dá para fazer uma soldagem com eletrodo revestido. Geralmente tem algumas empresas que trabalham com eletrodo revestido, usa 2,5, nada de usar 1/8, entendeu? Se você quiser usar 1/8, entendeu? Acima de escala de 40 com chapa, dependendo da espessura da chapa, você pode usar até o eletrodo de 1/8 também, mas para acabamento, entendeu? Só em parede de 60 em diante você usa eletrodo de 1/8 e ajuda a qualidade da solda, certo? Você vai usar uma amperagem apropriada e a peça, como ela tem mais material, ela não vai aquecer tanto e causar essa mordedura que geralmente acontece e acaba reprovando o soldador no teste, certo? Mas certo? Bota a chapa na posição vertical e derrete o eletrodo. Bom, vamos lá para a inclusão de escória. A inclusão de escória é chamado, né, de revestimento. É aquele revestimento que acontece no eletrodo. Por exemplo, você fez o cordão de solda, não forma aquela casquinha. Se por um acaso você faz a raiz e você não faz uma unha perfeita, teve até um rapaz que fez um teste aqui, é daqui de Salvador, ele fez um teste para se requalificar. A maioria, como eu passei em alguns vídeos anteriores, muitas das empresas agora estão exigindo, até para o cara fazer um serviço de serralheiro, entendeu? Numa empresa aí está exigindo um certificado de qualificação, entendeu? Então tem que a galera prestar atenção que as coisas estão mudando, tem que procurar se qualificar. Então, ao invés de se qualificar aqui, passou aqui, fez umas 5 aulas, porque ele já tinha soldado, né, em chapa, um G, 2G, 3G, 4G, mas não tinha habilidade, não tinha conhecimento profissional. Então, ele pagou aulas e eu passei o conhecimento técnico para ele. Ele já estava soldando muito bem, o cordão dele estava muito bom, porém, tinha muita possibilidade de perder o teste. Então, ele sabia fazer uma raiz, mas na hora de fazer a unha, ele não sabia fazer uma unha perfeita, entendeu? Para você evitar aquela falta de fusão na raiz, né, que geralmente quem vai fazer teste em chapa, o que mais reprova o soldador é a falta de fusão na raiz. Então você tem que chegar ali e fazer aquela raspagem perfeita e deixar a parte de trás virar uma lâmina, um cordão. Você raspa a unha bem, entendeu? No final do cordão, você puxou, fez a raiz, no final do cordão você faz aquela raspagem bem profunda, entendeu? Mas não é para fazer um corte não, gente. Se você fizer um corte para aprofundar, quando você soldar, vai dar falta de fusão, ainda por cima, entendeu? Pode dar inclusão de escória. Você tem que fazer uma raspagem mesmo, ó. Tipo a largura de uma unha, a largura da unha mesmo aqui. Você tem que fazer uma raspagem na raiz, na largura dessa unha, de um canto ao outro. Quando você inicia a fusão, ela dá uma penetração para outra, para a parte, né, externa, a parte interna, né? Ou a parte de trás, porque não é fechar a chapa, não é fechada. A parte de trás, ela causa a penetração, então não há falta de fusão, e isso vai evitar que você perca no seu teste. Outra coisa que pode causar falta de fusão é o seu manejo na raiz. Você está fazendo um movimento na raiz, aí tem gente que fala assim: pô, pessoal, minha lua. Aí o cara fica assim, quando termina a solda, não funde nem de um lado e não funde no outro. Fusão é o seguinte, ó, o shaft está preparado, está feito ali. Existe uma quina de 45 graus na borda da chapa, né? Ali formou, são duas chapas, juntou, formou a junta, chama de junta. Então o que acontece? A gente puxou a raiz ali, a gente tem que fazer a solda fundir num lado e fundir no outro. Então presta atenção. Se você faz a solda e não espera a solda colar, eu falo assim, é uma linguagem popular, né? Colar. A palavra colar a gente chama de fundir, entendeu? Então você faz a solda fundir, né, no canto direito, você vai levar o eletrodo para o lado esquerdo, vai esperar ela fundir. Agora, professor, se eu estiver usando uma chapa fina, geralmente eu vejo a raiz brocar. O que está acontecendo? Ou o corpo de prova foi mal preparado, com abertura inadequada, ou a amperagem está muito alta. Geralmente para a raiz a gente usa uma amperagem sempre mais baixa. Marcos, por que a amperagem mais baixa? Porque o chanfro, a peça pode ser grossa como for, mas quando a peça ela recebe um chanfro de 45 graus, aquela parte de dentro se torna frágil, então não suporta calor, certo? Então você vai pegar, vai fazer a raiz com a amperagem mais baixa. Se você percebe que ela está dando mordedura, entendeu? Se ela está rasgando a borda do chanfro, você diminui. Agora vai fazer esse trabalho, você vai levar a poça de um lado para o outro. Puxou a poça para um lado, espera a solda fundir, você tem que ver a solda colar. Nesse momento da raiz você pode botar um pouquinho de peso no eletrodo, que é para fazer a solda fundir para o outro lado. Não é para encarcar não, gente. Não fala assim,
Não encarque o eletrodo, porque senão a solda sai com defeito, mas você pode botar um pouquinho mais de peso, que é para você perceber que a solda realmente está fundindo no chão. Então você vai fazer um movimento meia-lua. Puxou para um lado, fundiu. Nessa meia-lua você sempre sobe um pouco, tá vendo? E você volta sempre na força, em cima da força de fusão. Ó, vai subindo, ó. Sempre dá um intervalo no cano. Esse intervalo leva mais ou menos de 1 segundo, no máximo 2 segundos. 2 segundos e meio. Entendeu? Então você puxa para um lado. Esse tempo que você leva é o tempo que você está vendo ela colar. Mas não é colar, ela fundir no lado. Fundiu no lado, puxou para o outro lado e a lua. Quando você percebe que a borda do chanfro está rasgando, isso já é um macete, viu, gente? Poderia cobrar para vocês? Não vou cobrar, porque o canal da solda aqui é tudo gratuito, certo? Vamos dizer que você regulou a amperagem da máquina e ela começou a rasgar. Você foi lá, baixou a amperagem, zerou a máquina toda. Geralmente acontece muito com essas máquinas retificadoras. Essa máquina retificadora, tem algumas delas que já começam com uma potência, não sei dizer tanto assim, mas parece que já começa em torno de 20, 25 amperes, tem umas que começam com 70. Isso aí vai muito no modelo da máquina. Então você zera a máquina toda ali, quando você derrete o eletrodo, você percebe que a raiz está rasgando. Qual o macete? Você vai fazer uma meia-lua mais alta. Então a meia-lua comum, a largura da meia-lua. Então você vai fazer Você vai fazer a meia-lua mais alta. Então você não vai subir só até aqui, né? Até aqui. Você vai subir um pouco mais, na borda. Isso aqui você vai estar fazendo um reforço na borda do canto do chanfro, para ela aguentar a fusão. Agora não vai rápido demais, não. Você sobe devagarzinho na manha, esperou fundir, desceu novamente, ó, e ela você vai conseguir fundir, porque você já não tem mais amperagem para diminuir. Algumas máquinas acontece isso aí. Marcos, e depois da raiz, o que eu vou fazer? Gente, se você regulou a máquina para fazer a raiz, não esqueça de regular a máquina para fazer o enchimento do acabamento. Marcos, qual é a amperagem que eu uso para fazer o enchimento do acabamento? A mesma amperagem para você fazer um cordão perfeito. Nunca coloque alto demais, porque você colocou a raiz, e se a sua raiz, você tiver feito algum reparo, por exemplo, deu uma falta de fusão, você descariou ali, e você regulou a amperagem, mas ficou um pouquinho alta demais, quando você soldar ali, ela vai blocar a raiz. Então você bota a amperagem balanceada. Se você puder botar um pouquinho besteira mais baixo do que o padrão normal, show de bola. Depois que você for fazer o acabamento, você pode aumentar mais 2 amperes, para poder dar uma qualidade visual no seu cordão, mas observe o final do cordão para ver se ela está dando aquela mordedura que eu passei para vocês, certo? Então, fora isso aí, só alegria, né? Já tirei aqui a dúvida de vocês como fazer uma raiz, né? Já vai ajudar mais. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, vai logo aí, dá logo aquele joinha que é para ajudar o canal. E não esquece de compartilhar esse vídeo, eu dependo muito de você para fazer esse canal crescer. Bom, vamos para outra dica, né? Então, vamos lá, né? Já aprendemos hoje o que é falta de fusão, como resolver a falta de fusão, né? A descontinuidade do cordão, inclusão de escória, é o que a gente está falando, né? Então, já passei para a raiz, é tanta coisinha, mas no final vai ficar tudo na mão de vocês. Então o que acontece? Olha? Então pode acontecer essa falta de fusão na raiz, né? A inclusão de escória, perdão, tá? A falta de inclusão de escória. Mas não é só na raiz que pode causar essa inclusão de escória, pode acontecer também na parte do enchimento. Professor, como é que acontece essa inclusão de escória? Como falei para o instante, o revestimento do eletrodo é o que causa a inclusão de escória, geralmente no seu teste você reprovado. Então o que acontece? Você fez a raiz perfeita, né? Fez aquela aumento perfeita, vai fazer o enchimento, aumentou a amperagem da máquina, entendeu? Deixou ela na regulagem padrão. A 2,5 geralmente uma máquina retificadora usamos 125 amperes. Tem máquina que eu uso até 120, entendeu? Para máquinas inversoras, 75, no máximo 80 amperes. Tem máquina com 60 amperes, está boa. É um modelo de máquina. Eletrodo 7018, 12,5. Bom, o que acontece? Puxou o primeiro cordão, pessoal, eu fico perdido. Qual lado que eu devo começar? O meio, no canto, do outro canto, lado direito, lado esquerdo? Isso aí vai depender se você é destro, entendeu? Ou você é canhoto. Se você começar todo pelo lado direito, é bom que você faça os cordão todo da direita para a esquerda. Se ele começar da esquerda para a direita, você começa todo da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E isso vai depender se você é destro ou se você é canhoto. Fica atento sobre isso aí. Primeiro, o cordão é no canto da solda. Se você não sabe o procedimento de raiz, o vídeo está aqui embaixo. Quando você soldar na 3G vertical ou na 1G, está passando as normas do passo a passo dos cordão. Como eu estava falando,
o passo do enchimento, vai ver você fez o primeiro cordão de solda, certo? No enchimento. E muitas das vezes o soldador está trabalhando com amperagem um pouco abaixo do que o padrão normal, então ela não tem calor suficiente para dar uma fusão legal, então geralmente acaba causando muita inclusão de escória. Muitas das vezes, né, o soldador tem eletrodo que o revestimento ele fixa muito no cordão de solda. Então você faz o cordão ele não solta igual. Tem outros que são mais macios. Eu geralmente, entre a maioria dos eletrodos que eu já usei, o AK-48, Conar, geralmente ele tem um revestimento muito bom. Ele solta com mais facilidade. Já tem outros eletrodos, já usei o Bégua, não é discriminando, e outros eletrodos aí. Não vou dizer que é bom ou ruim, mas o revestimento dele já é um pouco mais rígido, entendeu? Então quando você quer tirar a escória, tem dificuldade. Então muitas das vezes você faz aquela limpeza, é bom você usar a escova rotativa. Fez o cordão de solda, aí está tirando com um martelinho, você tem que tirar bom, entendeu? Passou a escova manual quando o cordão, o soldador ele tem uma coordenação motora perfeita, a solda fica bem escamada mesmo, então você vai ali, né, entendeu? Pega o picador, chega ali, remove ali a escória, depois, né, passa a escova ali e tampa o pau com a máquina bem regulada, que ela expulsa se houver alguma inclusão de escória naquela parte. Mas para realmente evitar esse defeito, é bom você usar a escova rotativa. Quem não sabe que a escova rotativa é um aço metálico, é um disco metálico, é cheio de tem os arames todo enrolado, né? Se alguém já viu esse disco, chama escova rotativa. Você usa ela na lixadeira ou na esmerilhadeira. Para você que é soldador, usa na esmerilhadeira. No campo, geralmente o lixador já bota, né, a rotativa para fazer limpar em tubos maiores, já usa ela, entendeu? Para fazer um visual de acabamento. Mas no passo de raiz, enchimento e acabamento é muito bom você usar a escova rotativa para fazer uma limpeza maior, para evitar que a sua solda dê inclusão de escória. Mas lembrando que é necessário uma boa amperagem da máquina também para evitar. Então máquina fria, máquina com pouca amperagem, para derreter o eletrodo, acaba causando a inclusão de escória, certo? Se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like aqui embaixo imediatamente. E não esquece de compartilhar o nosso vídeo após acabar. E isso vai fazer o nosso canal estar crescendo. Bora, para mais outra dica, né? Vamos falar agora sobre o poros. Marcos, e o poros, Marcos? Como é que eu faço para evitar que o poros aconteça? O poros tem muito detalhezinho que pode causar o poros na sua solda. Mas como eu estou falando para vocês, solda é simples. Gente, solda é simples. É só você saber o que é que acontece, por que acontece e como é que você faz para evitar. Então esse vídeo é um vídeo de ouro para vocês. Eu criei aquele vídeo ontem para explicar para vocês, né, sobre a necessidade de você conhecer qual é o equipamento que vai fazer a avaliação do seu corpo de prova. Quem vai fazer a avaliação é o inspetor, o visual, e a máquina vai fazer a revelação, né, se realmente está de acordo ao procedimento. Mas esse vídeo aqui é para ajudar vocês mais ainda a entender que o processo é simples, basta você entender sobre a solda. Então estudar solda é muito importante. Tem muita gente que diz assim, solda é só fazer isso e aquilo. Gente, não é nada disso. Na hora da verdade lá dentro, é outra coisa, entendeu? Não tem aquele negócio de você fazer ficou bom não. Se você não saber quais são os defeitos que reprova o soldador no teste, você sempre vai estar perdendo em teste. Mas eu garanto que a partir de hoje, com esse vídeo que você está assistindo, eu posso ter certeza que a sua experiência profissional subiu, entendeu? 80%, porque você sabe o que pode lhe reprovar. Agora você tem que praticar para evitar que esse defeito não aconteça. Então vamos para o poros, né? Então olha só, o poros pode acontecer por muito motivo. De imediato, vamos acusar logo o eletrodo, que pode ser um dos acusadores do poros. O eletrodo também tem sua responsabilidade de causar poros, não é só o soldador não, entendeu? Então, por exemplo, o eletrodo está armazenado fora da estufa, né? Fora do cochicho. O que é estufa, Marcos? É um aparelho que você vai armazenar os eletrodos para manter ele com a temperatura adequada. O eletrodo 12,5 em média é mais ou menos 100 amperes, 100 graus de temperatura, até dar 150, mas não é muito apropriado 150. 100 graus de temperatura já está eficiente para dar uma boa qualidade ao revestimento do eletrodo. Então, por exemplo, você soldou o eletrodo, esse 6013 que nós faz grade portão, vai deixar lá no chão, lá jogado. Não é correto. Mas no outro dia você vai lá, solda ele, se ele estiver molhado, ela dá para você dar uns pontos de solda, mas não vai ter aquela qualidade que esse ele... Então, como eu estava falando, até uma criança consegue abrir o arco de eletrodo 6013. Agora o 7018, muitas das vezes, para quem está iniciando a carreira, tem a mão um pouco pesada, na hora de riscar o eletrodo, muitas das vezes o eletrodo gruda. Aí tu vai dizer, pessoal, por que o eletrodo gruda? Mão pesada, irmão.
E o fato mais errado é você encostar o eletrodo de bico. Se você faz assim, ó, o eletrodo, aí ele gruda. Marcos, passa um macete para mim aí, professor. Eu tô já com a cabeça estourando de tanto esse eletrodo grudar. Calma, chegou agora a sua hora. O professor Marcos Santos aqui vai te ajudar agora. O que é que você vai fazer, ó? O guia está aberto, certo? O lugar que você vai soldar, você vai prestar atenção. Você conhece treina, já tirou medida em treina. Nós temos centímetros na leitura da treina e temos milímetro. Milímetro é as menores medidas e os centímetros são as maiores medidas. Para você entender, 1 centímetro é maior que 1 milímetro. 1 milímetro é menor do que 1 centímetro. 25 milímetros. Então você vai acender a solda. Professor, onde é que acende o arco? No guia. A chapa está aqui para você soldar. Você acende a solda aqui e puxa para cá, você está contaminando o material de base. Então isso pode lhe reprovar no teste de solda, certo? Você vai acender o arco aqui, ó, dentro do risco. Aqui, a vertical, você vai começar a solda aqui, ó. Então você vai acender aqui, ó. Aqui assim, ó. Você vai riscar o eletrodo com a mão leve. Você já vai descer o eletrodo riscando, ó. Aqui, ó. Você vai fazer isso, ó, com a mão bem levinha, rápido. Quando acender aqui, você puxa um pouquinho mais rápido. Não é para você vir rápido demais. Você adesce aqui, você não encosta o eletrodo de bico, senão gruda. Você risca. O 6013 você pode encostar, que ele acende. O 6013, 6013, 7018 você vai ter que riscar ele. Então, aqui é o ponto de saída do cordão. Você vai riscar entre 15 e 25 milímetros. Riscou aqui, ó, acendeu o eletrodo, pode ir embora. Com a mão leve, resolveu o seu problema, certo? Se gostou da dica, vai aqui na descrição do vídeo, dá aquele like, que eu sei que eu estou ajudando muitos de vocês. E não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, viu? Aquele likezinho que ajuda. Então vamos lá. Acender o ar. O soldador tem que acender o ar no máximo 2 vezes, se não contaminar o local que você acendeu o ar. Então você riscou ali, você percebe que você não contaminou a peça, você pode tentar a segunda abertura do arco. Mas você riscou o arco ali, ó, não acendeu, riscou, não acendeu, riscou, não acendeu, aquilo ali fica um arco aberto e arco fechando. Aquilo ali está contaminando o material de base, entendeu? Fica pedaço de revestimento, fica respingo de solda e o poros que o arco abre direto. Então contamina aquele local. Quando você acende o arco por cima dela, muitas vezes a amperagem expulsa aquela contaminação. E a maioria das vezes, ela aumenta a capacidade de poros. Então ela está com um porinho ali, você faz um poros, ela aí contamina com a poça de fusão e transforma em um poros maior. Aí você vê aquele furinhozinho pequenininho de nada, aquele pequeno furo que a gente vê, reprova o seu teste. Então, geralmente quando acontece isso, acendeu o ar, grudou, 1, 2, de um teste, no campo lá, se você quer se assujeitar a acontecer o pós, é sua responsabilidade. Mas eu aconselho como profissional acender o ar pela primeira vez. Não sujou, deu para acender na segunda, beleza. Na terceira, você já está contaminando. Tira, limpa o local de novo, escareia o local com a maqueta e volta a soldar novamente. Outra coisa muito importante, olha, quando você vai fazendo a solda, entendeu? Sempre abre o arco dentro do guia. Nunca acende fora e vai puxando para cima da peça, porque isso contamina o material de base e reprova o soldador. Eu geralmente, quando eu tenho um aluno aqui, ele nunca pegou em solda, eu deixo ele acender o arco fora, entendeu? Ele vai pegando o macete de acender o arco, quando ele vai começando a pegar um manejo de abrir o arco, olha, já não é mais certo você fazer isso aí. Agora está sendo proibido, aí eu vou passar outro conhecimento para ele. Agora você vai ter que acender o arco entre 15 a 25 milímetros antes do local, para que evite a contaminação do poros na sua solda. Gente, foi 2 detalhes, 2 dicas. Tem mais. Bom, vamos dizer que você está várias peças preparadas no campo lá para você soldar, certo? Então o que acontece? Sempre vai haver um tratamento nessa peça. Vai fazer o bisel, né? Vai estar bem escariado o material de base. A gente vai passar, né, o verniz, que é para evitar que haja a oxidação. Então, aquele verniz vermelho que a gente usa, ele não contamina a solda quando você acende o ar. É um produto muito bom.
Já usei muito e ainda uso ainda quando presto alguns serviços, aí eu vou fazer solda no outro dia, termino de preparar a peça, né? Geralmente quem faz isso é o caldeireiro, eu estou lá junto com ele, lá dá força, né? Passa aquele produto para evitar que no outro dia a peça esteja oxidada, esteja com ferrugem. Bom, a oxidação, muita ferrugem, então você solda ali por cima daquela ferrugem ali, aquela oxidação, ela vai contaminar a solda, certo? Então é bom você prestar bastante atenção, que para você, quando for soldar, limpa, escaria a peça no lugar, passa a rotativa, deixa a peça sempre limpa para que você não venha deixar acontecer esse poro, certo? Outra coisa que pode acontecer, causar poros na chapa, no corpo de prova, é o arco aberto, o arco afastado. Então você está soldando aqui, ó. Aí o eletrodo está aqui, ó. O eletrodo, ele tem que estar encostado na poça de fusão. Mas é para encarcar, professor? Não. É para você, ele vai derretendo, você vai encostando nele. Se por um acaso você vai derreter, vai soldando, ó, e ele vem queimando afastado, cara, não tem jeito, vai dar poro, pessoal. Certo? A poça de fusão vai entrar em contato com a atmosfera, que ela vai começar a pingar solda. E aí, ó, naquela hora que a poça de fusão ela derrete e pinga em cima do material de base, ela já entra em contato com a atmosfera e contamina, e vai causando poros. Então deixa o eletrodo sempre próximo da poça de fusão, não é para encarcar o eletrodo, é para você derreter o material com a poça de fusão fechada, o arco fechado, para proteger a poça de fusão, não com peso, certo? Então fazendo isso aí você vai evitar também que haja poro no seu corpo de prova. Bom, gente, eu creio que já está de grande tamanho, né, essa experiência que eu passei para vocês hoje sobre os defeitos que reprovam. Vamos fazer uma revisão aqui de tudo que eu passei para vocês, né? Se essa aula ficou faltando alguma coisa, que é muita coisinha que às vezes a gente, né, deixa relevar. A descontinuidade, né, que é o defeito do cordão de solda, falei sobre a coordenação motora. Falta de fusão, amperagem baixa, muitas vezes o movimento do soldador, né, não está de acordo com o procedimento de soldagem. Mordedura, amperagem alta, só diminuir a amperagem para não deixar que a mordedura aconteça na sua solda, né? Esqueci de falar sobre o excesso de material, né, gente? Então eu sei que está faltando alguma coisa. Vamos lá, excesso de material. O excesso de material acontece quando o soldador ele deposita um cordão muito cheio demais. Em algum dos testes, o inspetor reprova por excesso. É como se fosse descontinuidade do cordão. Você começa com a largura, depois aumenta a largura ou diminui a largura. Quando você diminui a largura está padrão e você afina, chama de descontinuidade. Quando você vem com uma largura padrão e você aumenta, é dado o nome como descontinuidade, porém um excesso de material também aplicado a esse defeito. Então o seu cordão começa assim. Muitas vezes é o quê? Você está soldando, como eu falei com você, a sua mão trava, pesa. Se você travar a sua mão na hora que você está soldando, naquele local que sua mão travou, vai ser depositado mais material, onde o seu cordão vai ficar mais cheio. Pessoal, como eu faço para evitar isso, cara? Você tem que trabalhar com a visão, você tem que olhar a poça de fusão, não vai pelo tempo. Pelo tempo, algumas vezes vai sair bonito, outras vezes vai sair errado, outras vezes vai sair bom, outras vezes vai sair ruim, entendeu? Então, o segredo mesmo é você trabalhar a sua coordenação motora perfeita, nem correr demais a mão, nem travar a mão, e nem deixar a mão fazer isso aqui, dar impulso. E outra coisa, prestar atenção na largura da solda que você está fazendo, a largura, você tem que ver aquela bolinha, aquela poça de fusão, enchendo a mesma quantidade e arrastando no mesmo tempo e no mesmo volume. Aí você consegue um cordão uniforme, certo? Mas não é hoje, não é amanhã, e nem depois da manhã, não é com 15 dias que você está começando hoje que sua solda vai ficar boa. O que vai lhe trazer a perfeição da sua solda vai ser o seu treino, prestar atenção nas dicas, e nas dicas vai fazer você evoluir mais rápido. Pelo tempo, se você vai sem dicas, você perde mais tempo até o seu próprio corpo, o organismo descobrir o que você precisa para fazer uma solda perfeita. Então, segue essas dicas aí. Vamos ver. Revisão novamente. Poros, falamos sobre poros, sobre a falta de fusão, sobre a inclusão de escória, sobre excesso de material, sobre descontinuidade. Tá bom. Poros, excesso de material, descontinuidade, inclusão de escória, mordedura, olha, o respingo também pode reprovar o teste, entendeu?
Às vezes a máquina alta demais, entendeu? Dependendo da posição que você esteja. Mas nem todas as empresas reprovam sobre o respingo não, mas muito respingo muitas vezes também pode reprovar o soldador. Então o respingo muitas vezes é amperagem muito alta, às vezes o soldador está com o arco um pouco afastado demais, respinga muito, entendeu? Mas fora isso aí, pode ficar tranquilo aí. Segue essas dicas que eu passei para você. Eu creio que eu não estou esquecendo nada. Se eu estiver esquecendo, perdão. É tanta coisa de solda que às vezes fica alguma coisa em detalhe, mas é na hora da execução eu tenho certeza que eu vou lembrar. Mas eu tenho certeza que eu passei tudo para vocês aí sobre o que é que reprova o soldador no teste, quais são os defeitos que vocês têm que prestar atenção, a forma de você treinar, como você reconhecer o defeito. Bom, vamos voltar um pouquinho só sobre o poros, né, que o poros ficou um detalhezinho. Professor, o senhor não falou como é que resolve o problema do poros. Perdão, gente, realmente, ia esquecendo mesmo. É tanta coisa de solda que muitas das vezes fica alguma coisa a desejar. Para você resolver o problema do poros, deixe sua máquina sempre ligada, a sua estufa sempre ligada, o seu cochicho tem que estar sempre ligado perto de você, com 15 a 25 minutos de funcionamento antes de você começar a soldar. Se deu poros na peça que você está soldando, pega a maquita, escareia o local, rasa, dá um corte no lugar, até você enxergar que aquele furinho, aquela manchazinha sumiu, entendeu? Sua solda vai sair 100%. Deu poros, pega a maquita, num teste. Tem muita empresa que no teste não deixa o cara fazer isso não. O inspetor de solda não aceita isso. Então, no campo de trabalho eu aconselho, no teste, se o inspetor estiver distante de você, tanto o pau porque você precisa do seu emprego. Entendeu? Então o que acontece? Chega lá, escareia profunda, remove aquele poros e refaz a solda novamente, certo? Um forte abraço, vamos ficar por aqui. Nós temos vídeo aí na descrição do vídeo aí, ou na descrição do link nós temos aí diversos vídeos, né, que já adicionamos mais 70 vídeos na prática mesmo. Você está vendo um vídeo na teórica, ensinando. Nós temos vídeo na prática sobre essa aula aí, né, que é Descubra os defeitos que reprova o soldador no teste. Está aí na descrição, né, do vídeo, embaixo. É só você até descer a página aí, tem uma setinha no canto, você clica na setinha, aí ela vai abrir os links, né, na descrição do vídeo. Você vai ver os links lá de diversos vídeos que já tem no canal. São 70 e poucos vídeos, você baixa, né, vai lá olhando, vai lendo o que é que tem lá de importante, o que lhe interessa, clica lá. Se gostar do vídeo, curte, se puder ajudar, compartilha. E não esquece de curtir esse vídeo aí para eu saber quantas pessoas estão acompanhando a gente aí, certo? Um forte abraço.